Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Cá estamos nós, mais uma vez, um episódio novo e trazendo um assunto fresco aí para vocês. Tem muito a ver com alguns outros episódios, onde nós já falamos sobre apartamentos e casas mobiliadas, a questão da velocidade de venda, mas o papo hoje vai além disso. A gente vai falar muito sobre como apresentar o teu imóvel, como ter uma boa exposição no mercado, a fim de atrair interessados. Afinal de contas, o livro acaba que se vende mais pela capa no primeiro momento do que propriamente pelo conteúdo. Então, essa é a capa que a gente quer trazer para você para fisgar o teu cliente interessado. Fica aí, é só o tempo da vinheta. Antes disso, já deixa aí o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Todas as informações da convidada vão estar aqui no descritivo. Você pode acessar, contactá-la diretamente. E tenho certeza que vai ser interessante e pode salvar a venda do teu imóvel. Fica aí que a gente já volta. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações para ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Pois bem, cá estamos nós e hoje, então, vou deixar que a convidada se apresente. Camila Grando, prazer te receber aqui, obrigado por ter aceito o convite. Vamos saber mais sobre o que é o homestaging? Vamos. Bom, eu que te agradeço pelo convite, né? Mais uma vez a gente juntos nessa divulgação desse conceito e desse serviço que é novo no Brasil, vamos dizer assim, ainda está em fase das pessoas conhecerem, entenderem como funciona, apesar de ser algo que já existe desde a década de 70 nos Estados Unidos, que foi onde ele foi criado, né? Mas aqui no Brasil ainda está caminhando, né? Engatinhando. Então, muito obrigado pelo convite. Imagina. E, bom, eu vou então me apresentar, né? Vou contar um pouquinho da minha história, só para vocês entenderem como eu cheguei no homestaging. Eu, na verdade, eu sou formada em publicidade e propaganda e também design interiores, mas sempre trabalhei com produção. Desde a época que eu fazia publicidade e propaganda, já tinha esse dom, vamos dizer assim, para produzir, montar look para editorial, para campanha, né? Então, a moda também foi algo que esteve e ainda está também muito presente na minha vida. E depois tive loja de roupa feminina e dentro da minha loja eu criava bastante as vitrines, cenários, e com isso também eu fui me especializando nessa área de visual merchandising e vitrines, né? Então, depois de um tempo tendo a loja de roupas, eu resolvi criar o Camila Grando Escritório Criativo, que funciona como um birô ali de serviços, assim, que pode atender tanto na área de moda, com treinamento para equipe, né? Na questão, assim, de divulgação de tendências, orientação para compras de roupa, para logística, que às vezes não fica um pouco perdido, mas também dentro da área do design, da decoração, fazendo projetos, visual merchandising e vitrine. Então, eu quis, assim, fazer um apanhado de toda a minha experiência, de tudo que eu já trabalhei e concentrar num lugar onde eu pudesse atender diversas demandas, né? Bacana. Eu comentei da capa do livro, mas assim está a capa para o livro como a vitrine para a loja, né? Exatamente. A pessoa que para e olha a vitrine vai definir se vai entrar ou não, né? Exatamente. E isso que você falou é muito verdade, porque assim, como eu estava contando, né? O meu mundo com o visual merchandising e a vitrine iniciou por conta da minha loja, que eu tinha, né, ali a vitrine. Então, era o meu laboratório para eu criar, então, esses pequenos espaços. A cada compra de coleção que eu fazia, eu montava um tema, e aí com esse tema eu montava toda a loja, mudava alguns detalhes, colocava alguns quadrinhos que direcionava aquela temática, fora a própria vitrine. Então, tu trazia da vitrine para dentro toda aquela informação que o cliente... Poxa, isso eu não tinha ouvido de alguém falar de loja. Já trabalhei no comércio também, em loja de shopping, mas isso aí de trazer a vitrine para dentro da loja é muito interessante. É muito interessante, porque a vitrine, às vezes, algumas pessoas pecam um pouco com a vitrine, e é isso. Eles investem, fazem tudo com a vitrine, fisga o cliente, mas aí ele entra dentro da loja e aí ele não se identifica com nada. Tipo, parece que era só ali fora. E dentro da loja você não está conversando com o que você estava mostrando, né? Então, o visual merchandising, ele vem fazer isso. Ele vem unir tanto a vitrine com a experiência de loja. Então, o cliente, ele entra, ele consegue entender tudo aquilo que você está querendo passar. Ótimo. E com isso,
é muito interessante porque ele consegue, além de comprar o storytelling que a gente fala, né? Que é essa historinha que você está contando. E, além disso, agregar mais valor ao produto. Porque, na verdade, a finalidade de tudo isso é isso. É você agregar valor para você potencializar suas vendas e tudo mais, né? Então, dentro dessa história toda, acabou que, como eu sou design interiores, foi misturando decoração com vitrine, com produção, e foi a coisa virando um bolo, vamos dizer assim. E eu descobri que existe algo que encaixa bem dentro de todas essas áreas que eu faço, que no caso é o home staging, né? E o que, só se interrompendo, desculpa, mas o que é o home staging para quem nunca ouviu falar, num bom português? Sim. Então, traduzindo, é como se fosse assim, uma casa cenário. Você montar um cenário de uma casa. Mais ou menos isso, assim. Tanto é que a gente fala que o home staging, ele não é assim como um projeto de interiores que você vai levar as principais tendências de decoração. Agora está usando esse mobiliário X, essa cor Y. Muito pelo contrário. Na verdade, o home staging, ele serve mais para você despersonalizar o ambiente, para você organizar. Tanto é que existem vários formatos dentro do home staging que pode ser feito. Tanto desde uma consultoria, onde, vamos supor, o cliente, né, o proprietário, ele quer entender ali o que ele precisa melhorar. Então, nessa consultoria, eu vou fazer a visita, tanto pessoalmente, quanto às vezes pode ser por videochamada, se é em outro lugar, ou se a pessoa quer fazer online, também é possível. E a gente vai identificar os principais pontos ali onde precisam ser feitas essas melhorias. Né? Então, assim, desde iluminação, às vezes trocar uma luz branca por uma luz amarela em algum ponto já faz toda a diferença. Às vezes o cliente tem as duas no mesmo ambiente, né? Exatamente, uma lâmpada em cada uma. entendeu? Ou então, às vezes, uma lâmpada que está queimada, ou vai puxar uma porta, né? Às vezes o corretor vai mostrar ali a cozinha. Daí, a hora que puxa a porta do armário, já sai o puxador na mão, porque tá... Então, assim, esses detalhes todos de manutenção também entram dentro do home staging. Legal. É bem interessante porque, como eu falei, ele pode ser desde essa consultoria de você identificar ali uns pontos, assim, estruturais, vamos dizer assim, né? Que poderiam ser melhorados e que já vai fazer uma grande diferença, quanto a criar uma estética, criar um cenário onde o cliente, ele se identifique ou pelo menos ele consiga visualizar a vida dele ali, os móveis dele ali, que hoje, como a gente tem muito assim, apartamentos menores, né? Então, às vezes as pessoas olham assim, chega, vamos supor, um imóvel vazio. Olha assim aquela sala e fala, nossa, mas será que vai caber meu sofá aqui? Será que eu vou conseguir colocar alguma coisa que eu... Então, com esse imóvel montado, né? Esse cenário, já fica mais fácil dele entender até uma posição correta para aquele móvel. Porque a gente vê, né, Camila, não é todo mundo que tem uma boa noção espacial. De só bater o olho e imaginar como é que vai ficar. Quem está na área, seja o designer, seja corretor ou um arquiteto, já mais ou menos sabe como funciona. E para fazer um vídeo, eu gosto de usar inteligência artificial para mobiliar o imóvel, mas quando tu chegas lá numa sala vazia, é bem o que tu estás falando. Onde é que eu vou colocar a mesa? Para quantos lugares vai ter a mesa? Onde é que vai ficar o sofá, a TV? Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E assim, o home staging, o que acontece também, né? Ele pode ser aplicado tanto para imóveis que é para temporada, quanto para quem quer alugar, para quem quer vender. Então, ele é bem, assim, personalizado, né? Assim, conforme a necessidade do cliente. Por exemplo, é possível de fazer o home staging, a pessoa fala assim, mas é só cenário? Não. O apartamento é mobiliado. Mas aí, pra gente fazer as fotos, ou mesmo para deixar ali ele preparado para receber... Vou anunciar no Airbnb, quero atrair clientes. Exatamente. Airbnb que atrai a foto. Às vezes você vai pegar um prédio e tem 5 apartamentos diferentes disponíveis no Airbnb, o que tiver mais bonito é o que vai ter mais cliente interessado. Sim, e isso que você falou da questão de comprar o livro pela capa é muito verdade, né? A gente sabe que tudo é visual. Tanto é que fala assim, que você tem uma primeira chance de causar uma primeira boa impressão, alguma coisa assim, não sei bem como que é. Mas é isso, assim, a primeira imagem... Tem a segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Exatamente. Então, assim, é bem isso. Quando você bate o olho e você gosta daquilo, você já, assim, alcançou 50% de chance de você conseguir, né, vender ou alugar aquele imóvel.
Então, assim, como eu estava explicando, às vezes a pessoa ela é moradora do apartamento, né? Ah, é possível de fazer homestage assim? Sim, porque às vezes só a forma como a pessoa montou ali a casa já poderia ser melhorado o layout dos móveis. Isso já vai ajudar. Às vezes o proprietário usa a mesa de um jeito que está sempre trancando ali a passagem ou que não ficou legal. A gente vai lá, muda a posição, traz um sofá mais para cá, tipo, sabe, readequa ali o layout, isso já é alguma... Claro. Já traz uma fluidez ali naquele ambiente e faz a diferença. Já amplia, né? Já, de repente, nem que seja para foto ali, para essa época que está sendo mostrado o apartamento, retira alguma poltrona, tipo a poltrona do papai, por exemplo, que é aquela coisa grande que ocupa... Aquela toalha de crochê. Exatamente. Aquela capa de galão de água. Sim, esses detalhes, né? E é muito assim, a gente pensa, às vezes as pessoas pensam, né, que isso é besteira, que não faz diferença, mas faz muita diferença. Eu mesma, quando eu estava procurando apartamento para alugar aqui em Balneário, assim, eu me deparava às vezes com umas fotos que eu falava, gente, pelo amor de Deus, né? Assim, é uma coisa realmente... Quer mesmo alugar ou quer deixar? Porque o mercado ele já está tão desenvolvido que eu acho que ele não permite mais, assim, esses amadorismos, assim, essas coisas que não é assim... Não vou nem dizer que isso seja um luxo, mas isso é o básico. É o básico, né? É o básico. Então, assim, sei lá, vai apresentar ali, daí como a gente estava conversando antes, né? Às vezes deixa uma toalha pendurada no box, escova de dente. Então, essas coisas todas você limpa, sabe? Então... Falando assim, como eu disse, parece uma coisa tão óbvia, mas é muito comum da gente ver, né? E o que chama atenção, assim, eu vou falar um pouco da experiência própria também como corretor, vamos lá, 16 anos, a gente sabe o que realmente impacta o cliente quando chega. Mas, como tu falaste, quando tem um morador no imóvel, tu tá tão habituado no teu dia a dia com aquilo ali, ou com alguma coisa fora do lugar, ou com umas almofadas jogadas no sofá, um cobertor que esqueceu lá, que você não se dá conta. E se vem um cliente de fora, aquilo choca realmente, né? Porque ele espera ver um imóvel bem arrumado. Clean, né? Limpo. Eu senti na pele, uma tia minha queria vender a casa dela em Joinville, e já estava um tempo sem vender. Eu fui lá para dar uma força, fazer umas fotos, e dei essas dicas de homestaging. Primeira coisa, tira todos os porta-retratos quando for o dia de visita. Se não dá para ter uma idosa em casa e tal. Se não dá para ter visita a qualquer momento, especifica 3 dias por semana, tu libera para as imobiliárias levarem os clientes lá. Isso. E naquele dia, de preferência, sai todo mundo de casa. Se tem pet, tira o pet, porque vai ter um que não gosta de cachorro, outro que não gosta de gato. Tira os porta-retratos, ímã de geladeira, né? Descaracteriza. Eu tenho uma política que seria assim: o cliente que vem tem que se sentir como se estivesse entrando num Airbnb ou num hotel. Aquilo é neutro, está aguardando ele chegar ali para usufruir. Exatamente. Porque se está personalizado, ele vai se sentir um invasor. Fala, poxa, eu estou tirando essa família daqui, está carregado de história, de emoção, né? Aí isso é uma barreira que vai impedir do cliente abrir a mente para se imaginar morando ali, porque ele está se sentindo um invasor daquela casa. Eu entendo assim. Não, mas você está correto. E, inclusive, você tocou num ponto que me fez lembrar de um outro detalhe, que é essa questão das memórias afetivas, né? Então, assim, um quadro que eu ganhei de alguém, uma escultura que eu trouxe de viagem, esses detalhes todos que, para quem mora, ou até mesmo para quem vai fazer um projeto de interiores, que como eu disse, eu também sou design interiores, né? Então, assim, é totalmente diferente. Inclusive, tá super em alta. Você hoje... a gente até usa um termo, assim, casa com cara de casa, né? Que são essas casas, assim, com história, que você faz garimpos. Isso é muito interessante no universo do projeto de design interiores. Porque eu vou fazer um projeto para você, né? Certo. Voltado à sua história, aos seus gostos e tudo mais. No caso do homestage, como você mesmo comentou, ele é para ser imparcial, ele é para ser neutro, né? Então, às vezes o proprietário, ele pensa assim, eu vou deixar isso aqui porque é tão lindo, eu trouxe da África. Mas, assim, é lindo para você, né? Para o seu gosto, para a decoração da sua casa, se você for morar nela. Mas, às vezes, a outra pessoa, ela pode não gostar. E a gente tem muita questão também, às vezes, da religião, né? Então, isso é uma coisa que também a gente tem que ter esse cuidado, porque tem pessoas que não gostam de certas imagens e certos detalhes. E aí, abre a porta, a primeira coisa que vê, né? Ali uma imagem, enfim. Então, todo isso daí são detalhes, assim, que a gente cuida bastante nessa questão do homestaging.
questão de time de futebol, já que falou em religião, vai lá, o cara bota um edredom. Sim, do Grêmio. Do Flamengo, do Corinthians. É complicado. E a gente acha que não, mas todos esses pequenos detalhes, quando um cliente vem para visitar o imóvel, é um impacto negativo. Sim. Tá? E aí tu tinhas comentado antes do puxador da cozinha. É uma coisa tão simples de arrumar. É tão fácil de deixar certinho a questão da iluminação, mas eu sempre falo para o cliente, se eu vejo um imóvel que está com os móveis já meio assim, fim de vida, eu digo, cara, é melhor tu teres um apartamento vazio, bem pintado, com a iluminação legal, do que ter um meia-boca com a mobília, porque a gente sabe que é só tirar e colocar outra. Mas é onde o cliente vai pegar para começar a chorar desconto. Exatamente. No defeito. Pode estar tudo bem, mas ele achou um defeito, um rodapé estufado, uma porta descascada. Ele vai naquilo, mas vou ter que gastar com isso, vou me incomodar com isso. É o se incomodar que é o problema. Então, tu tem que deixar, como falasse, o mais neutro possível. Prova disso é que as construtoras fazem os decorados. De uns anos para cá, cresceu imensamente esse mercado, né, de apartamentos decorados. Hoje, há uns anos atrás, até na época que a gente fez aquele material lá no Costão da Barra, que foi um vídeo ilustrativo do que é o homestaging, não se tinha tanto, mas hoje tu vais nas obras das construtoras, eles já fecham um apartamento, por mais que esteja só laje, não tenha nem parede, mas eles fecham com janela, tudo, e fazem decorado. Eu ponho vídeo direto no canal. Daí a importância dessa impressão e dessa noção do camarada entrar e ver como é que vai ser a planta e como é que ele consegue distribuir os móveis lá. Tá só tijolo em volta dele, mas ele já está dentro de um apartamento pronto. É fundamental. Se não fosse sério, as consultoras não estariam investindo tanto dinheiro nisso. Exatamente. E assim, é bem isso. Assim, muitas vezes o proprietário ele encara algumas coisas sempre como um gasto, um investimento. Não quero mexer com isso, não vou arrumar isso e tal, como um gasto para ele. Mas ele esquece de fazer a conta que esse gasto está empatando a venda dele e, às vezes, o custo que ele está tendo de condomínio, IPTU, é muito mais alto do que ele retirar esses móveis velhos. Porque, assim, como hoje é muito acessível, né, a gente conseguir comprar móveis bacanas com preço, né, legal, claro, se você quer fazer um projeto mais elaborado, tem para todos os bolsos, né? Mas, assim, para você fazer uma coisa bacaninha, bonitinha, não precisa investir muito dinheiro. Então, o cliente, ele tem também noção disso. Então, às vezes, ele entra num lugar que tá ali já com aqueles móveis tão antigos, isso causa uma impressão que às vezes, o imóvel em si é excelente. Mas, por conta desse aspecto de velho, ele já desmotiva, já perde a vontade, né? Não é todo mundo que gosta de reformar. Não, porque a reforma, ela realmente, ela toma tempo, ela dá uma dorzinha de cabeça, né? A gente tem aí a questão dos fornecedores que você tem que correr atrás, são vários processos, é pintor, enfim. Então, quanto mais pronto, mais resolvido, ainda mais no mundo de hoje que as pessoas não têm tempo para nada, você ganha bastante com isso, né? Então, é uma coisa que a gente, assim... debate muito com os proprietários essa questão deles verem essa questão do homestaging, de deixar o imóvel cada vez mais clean, mesmo que seja sem nada, mas assim, pensando que isso na verdade não é um gasto, é um investimento, claro, né? Porque ele vai acelerar as vendas, isso é comprovado que acelera em 50% até, pode chegar até em 50% mas não tenho dúvida. do tempo, né, ali para você conseguir vender. Eu tenho um exemplo prático, até está no canal, uma casa grande, a gente estava falando aí na casa em torno de 10 milhões era o valor dela, num condomínio Riviera, aqui na Praia Brava, bem conhecido, vazia, linda a casa, suíte, sala imensa, piscina e tudo mais. Olha, já devia estar uns 2 anos para venda e não ia. Aí os proprietários resolveram fazer a sala de estar e a cozinha. Aí fizeram a cozinha realmente espetacular, mas só a sala de estar e a cozinha. E a sala de estar nem era nada demais, eram abajures, poltronas, uma mesa, uma bancada. Deu poucos meses e vendeu. Porque a cara era outra. Já não era uma casa vazia, já tinha cara de lar, realmente. Sim. A pessoa já podia se imaginar e já podia literalmente sentar ali naquela sala, olhar para os lados, olhar para a piscina pela janela, ou ir para a cozinha e ver como é que era a iluminação e tudo. É outra cara. Vendeu rápido. E casa Então, eu estou falando assim, 10 milhões, 12... Ele não esperou botar o lucro em cima da mobília. Mas foi isso, alavancou a venda da casa.
E não precisa ser uma casa milionária também, né, Camila? Não, de repente eu tenho um imóvel mais em conta aí, 500 até uma kitnet. mil. Claro. Inclusive, eu acho até que esses imóveis menores, kitnet, estúdio, apartamentos que tem ali... mais oferta, tem muito mais no mercado. De 60, 70 metros quadrados, geralmente são os que mais estão derrubadinhos, vamos dizer assim, né? Porque como eles são imóveis, assim, com preço mais, né, barato, vamos dizer, acaba que vai ficando ali meio de lado. Assim, já tá barato mesmo. Entendeu? Não é? Acha que, né, como aqui é uma cidade, uma região muito procurada, então, vai... Só que não é assim, porque... Primeiro, a concorrência, ela tá cada vez maior, né? Então, assim, a gente tem aí prédios saindo, isso vai inflando, isso vai aumentando a quantidade de opções para as pessoas tanto comprarem quanto para alugar. Então, os mais feinhos, mais deteriorados, eles vão ficando no final da prateleira. Isso daí é fato, né? E normalmente vai ter que baixar o preço, porque quem vai comprar um desse é alguém que quer fazer um house flipping ali, que quer comprar detonado para reformar e ganhar na reforma, ganhar um valor lá. Sim. Depois de revitalizar. E interessante até que essa questão do house flipping, ele é uma outra, assim, vertente dentro dessa modalidade de você transformar ambientes, porque para mostrar como está em alta isso, né? Sim. Que é uma procura realmente de cada vez as coisas estarem mais bem acabadas, né? Mas, assim, eu queria voltar num ponto ali que você comentou que eu achei bem interessante, da pessoa chegar, de sentar e se imaginar. E isso vem bem de encontro com um dos pilares que faz parte do house... do homestaging, que é o marketing sensorial. Porque, na verdade, o homestaging, ele é um braço do marketing, né? Sim, ele trabalha essa questão dos 5 sentidos, assim. Então, a percepção do visual, de você sentir no lugar, né? De você, às vezes, até o aroma... Bota o cheirinho, bota um sonzinho na TV ali, uma paisagem calma, gostosa ali. Tudo isso, assim, você envolve, porque a pessoa, ela é tomada, sem ela nem imaginar, nem entender, assim, ela é tomada por aquela sensação. Então, assim, é isso que realmente faz a gente vender, né? A gente querer comprar, na verdade. Quando eu tava vindo pra cá, eu tava ouvindo um outro podcast também, assim, aproveitando o caminho do carro. E aí, uma mulher comentando, né, sobre o impulso da compra, que é muito isso. Às vezes, sei lá, você tá com R$5 na carteira, mas você viu uma coisa ali que você gostou muito, você já começa a pensar, não, mas eu acho que eu vou usar meu cartão aqui. Porque você dá um jeito, né? Quando você realmente se empolga com o negócio. O estímulo acerta no ponto exatamente, ali, né? Então, é muito assim, a gente trabalhar toda essa questão da pessoa entrar num lugar e se sentir bem. Eu acho que é muito isso, essa questão do bem-estar, né? É muito, muito interessante. Aí um outro ponto, vamos lá. Camila, tenho um apartamento vazio, preciso vender. Já estou aqui no final das parcelas com a construtora, já estou com a corda no pescoço, não vou conseguir imobiliar, não dá. Mas eu preciso fazer uma ação, combinei com uma imobiliária, vamos fazer um open house, alguma coisa assim, para trazer outros corretores, para trazer alguns clientes. Eu consigo chamar a Camila e, de repente, a Camila pega naquele apartamento vazio, sei lá, vai alugar uma mobília com alguma loja, tem alguma parceria, de eu fechar contigo um pacote para deixar 1 semana, 2 semanas, meu apartamento com algum ambiente, um quarto, uma sala, mobiliado e decorado. Claro, mobília solta, não vai fazer sob medida, mas... Para fazer esse cenário, para as visitas, para foto, para trazer interessados? Sim, é possível. Legal. Eu tenho parcerias com algumas lojas, né? Tanto de decoração quanto de imóveis. E funciona dessa forma. A gente cria, então, esse projeto, no caso, ali, determina quais são os móveis que vão ser usados, assim, os principais, às vezes, né? Porque pode ser desde uma coisa bem elaborada quanto uma coisa mais enxuta. Tudo vai depender do bolso do cliente, né? Do que ele quer. Mas é possível da gente fazer, sim. E aí, combina um período e esse período ele é pago pela locação, né? E ainda dá a opção para o visitante, para o futuro cliente, poxa, gostei, eu quero Se ele quiser ficar, aí né? tem o valor com aquela mobília. Né? E ainda é possível de fazer essa combinação de desconto, né? Com a loja, alguma coisa assim, por estar ali já montado, né? Então, é um ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando, né? A loja, ela ganha pela exposição, o proprietário ganha pela aceleração ali do imóvel, né? O cliente se sente feliz porque a
acontece muito isso também, de às vezes eles verem ali uma situação e aí depois vende, fala assim, mas será que dá para fazer igual? Tipo, alguma coisa assim, né? Porque fica bacana, né? É encantador. E como eu falei, para nós, às vezes, que temos ali um olhar, uma experiência, eu consigo chegar num ambiente e rapidamente já visualizar, já ter alguma ideia. Mas o cliente leigo, essa pessoa que não tem muito essa afinidade com o mundo da decoração, ele fica ali horas pensando aonde que eu vou colocar cada coisa, né? E às vezes não quer assim, um projeto de interiores, queria uma coisa mais, uma consultoria, uma coisa mais prática, né? Então, é bem possível também de a gente fazer esse tipo de trabalho já direto com o cliente, no caso, final, né? Então, assim, a pessoa comprou o apartamento e não quer fazer um projeto. Então, eu também tenho um projeto um serviço que é o Home Express, que eu chamo. Olha só. Já é uma outra história, que daí aqui eu atendo o público final mesmo. Aonde eu vou fazer esse projetinho mais rápido, por isso que chama Express, que vai ser pontualmente. Vou fazer uma cartela de cores, vou direcionar ali para ele, né, uma montagem do ambiente, de como ficaria melhor, sugestões de onde ele pode encontrar, orçamento, posso colocar até 5 lojas que tenha aquele imóvel parecido. Quer dizer, isso dá a opção dele se virar. Ele se virar, exatamente. Quer se incomodar, então? Se incomoda menos, mas já te dou o caminho a seguir. Exatamente. Né? Então, assim, são bastante serviços, assim, que dá para ser entregue dentro ali do escritório criativo, né, que é a minha empresa. E esse Express, por exemplo, eu imagino, o que seria, de repente, um investidor que vai comprar estúdios ou apartamentos de um dormitório para fazer locação tanto de Airbnb quanto estudante, por exemplo, que a nossa região tem as faculdades também. Seria um público desse? Porque, de repente, ele não quer... Se é para morar, normalmente a pessoa vai contratar o pacote completo, né? Sim. Ele quer sentar contigo, discutir o gosto ali no meio, mas que daí tu vai fazer toda a parte. Esse Express que tipo de público tem buscado isso? Então, é bem isso. São pessoas que, primeiro, querem algo rápido, porque geralmente não vai envolver reforma, é mais mesmo uma questão de mobília, de readequação daquilo que às vezes ela tem. Porque, assim... Eu falo, assim, existem coisas dentro da decoração que é como se fossem os acessórios na moda, fazendo um paralelo ali. Então, assim, eu tô com essa roupa, eu troco o brinco, já muda totalmente. É a mesma coisa uma sala. As almofadas, um tapete, sabe? A questão do vestir ali, o ambiente, já muda completamente. Não necessariamente ele precisa trocar o sofá ou trocar uma mesa, que são móveis maiores, mas alguns detalhes já dá um quadro, uma iluminação cênica ali já... um abajur, uma luminária, alguma coisa já muda totalmente. Então, o público acaba sendo, primeiro, pessoas que querem mudança rápida, geralmente mais assim com um baixo custo, que ele não vai precisar fazer um investimento tão alto, né? Como eu falei, com poucos recursos ele consegue fazer grandes transformações. E para ambientes, assim, imóveis que sejam mais, assim, que tenham uma rotatividade, porque também ele vai, digamos assim, ele não tem tantos riscos, né, com aquilo que ele investiu, né, porque vai ficar uma coisa bacana, atraente, ele vai conseguir ter um resultado, no caso do proprietário do imóvel, né? Mas caso aconteça algum problema ali, algum desgaste da decoração, ele não teve tanto prejuízo, ele já recuperou aquilo. Certo. E no caso do dono, da pessoa que quer isso para casa dela, acaba sendo também, assim, por essa questão mais, eu acho, da praticidade. E também, como ele funciona como porque eu posso fazer das duas formas. Eu posso tanto montar e te entregar como se fosse um book, que eu monto, tipo um PDF ali em por vários ambientes, e você vai fazendo por conta, conforme a sua necessidade. Às vezes você vai viajar, encontrou alguma coisa legal, isso aqui entra dentro da cartilha, vamos dizer assim. Quanto eu também posso ir presencialmente e fazer essa mudança, né? Então, é muito, assim, negociável conforme a necessidade do cliente mesmo. Bem personalizado mesmo. Bem personalizado. Legal, né? Para cada finalidade, para cada ideia. Sim. Porque também, vamos lá, na parte de interiores tem os imóveis que acabam sendo muito datados, né?
Eu vejo, às vezes eu entro no imóvel e falo, ó, se prepare, vocês entraram na máquina do tempo anos 90, vamos lá. Daí aquela madeirinha mais clara, nem lembro agora os nomes das madeiras, mas... Marfim. E aí uns móveis meio arredondados, né? Aquela coisa Mogno. toda. O mogno é avermelhado, né? O mogno eu tenho um ranço com o mogno. Mas, e aí, não vai demorar muito, vamos falar daqui uns 5 anos ou menos ainda, o pessoal vai estar com um fartão de ripado, Nossa, de bastante. LED. Eu tenho uma birra com isso, Camila. Uma birra, porque o pessoal não fica satisfeito em encher de LED atravessando a casa por dentro. Faz por fora também. Sim. Isso daqui a uns 5 anos vai estar todo mundo saturado, já vai ter mudado o que vai estar em alta, e aí um camarada desse pode chamar a Camila, dá um jeito nisso aqui, pelo amor de Deus, não aguento mais olhar para esse... Sim, exatamente. Essa questão do Home Express, ele é bom por causa disso, porque ele te resolve problemas pontuais, né? Então, assim, e essa coisa do datado é muito, assim... Inclusive, até nas minhas conversas, nas consultorias, eu trago esse conhecimento para o cliente, assim, já mostro para ele um pouco essa visão à frente, sabe? Sim. De tipo, ó, isso daqui é legal, mas saiba que isso daqui tem data, entendeu? Então, assim, é uma questão até para uma orientação, porque muitas vezes as pessoas elas vão muito na modinha, né? Então, por falta de conhecimento, por querer pertencer a um hype, uma coisa que tá na moda. Fomos jantar na casa da família tal e lá tinha. Lá tinha, entendeu? Então, assim, ele não tem o conhecimento, ele se inspira em alguém que ele admira e a pessoa tem, ele quer copiar. Aí, para piorar, ainda usa um com uma qualidade inferior, porque é mais barato, mas quer ficar parecido. Exatamente, aí piorou, né? Aí piorou. Então, assim, eu particularmente defendo você ter a sua personalidade, né? Sempre. Inclusive, eu gosto mais, a minha linha, assim, de estilo, ela é mais clássica, no sentido assim, não clássica, rebuscada, mas de você usar coisas atemporais. Ótimo. Então, eu gosto muito de fazer um cross ali entre o contemporâneo. Então, você coloca um aparador mais moderno, mas eu gosto de um sofá um pouco mais clássico, porque eu acho que isso tudo traz confortável, sabe? Não aquela coisa seca ali. Moderno, tu senta ali, já quer levantar, quer sair Exatamente. dali. Eu acredito muito nessa coisa, assim, do estofado, de algumas estampas em especiais, assim, por exemplo, o floral, o listrado, que são super atemporais e funcionam muito bem com tudo, inclusive entre si. Então, assim, do que alguns outros tipos de estampas. Então, tem muita questão, assim, dentro do universo do design, da decoração, que muda completamente, né? Assim, o objetivo final que você vai conseguir ali com aquele imóvel. Inclusive, voltando lá para o home staging, é muito isso também. Quando a gente vai produzir um ambiente, eu procuro sempre usar estampas, né, materiais, assim, que entram dentro mais dessa linha. Tipo, fujo de alguns tipos de estampas que são datadas, assim, porque até nisso também. Dá um exemplo. Um exemplo. Vai ter gente em casa olhando pro sofá, tá assistindo a TV, o podcast, vai olhar pro sofá. Por exemplo, a gente teve muito em alta esses tempos, assim, aquelas almofadas que tinha uma estampa de folhagem, assim, que lembrava um pouco aquelas casas borro, assim, como se fosse meio de... Ai, como é que eu vou te explicar? Não é hippie, mas é um rústico, assim, sabe? E ficou bem alta. Com formas geométricas também, misturado. Isso daí, se você bota no Pinterest, aquelas paredes pintadas meio metade, tipo, uma parte tons terrosos, com bastante planta. Não sei se você consegue visualizar esse estilo. A almofada eu visualizo... Toda vez que eu entro em casa, se a minha esposa assistir isso aqui, já vai querer trocar as almofadas. Ai, meu Deus. Então, já temos de folhagem lá. Então, esse estilo, ele ficou bem característico dessa época, assim, que foi agora, recente, né? Ainda tá em alta, mas, assim, é como a gente tava falando, são estéticas que ficam marcadas. Diferente de você usar um listrado, todo listrado, ou um floral, ou... uma textura, né, que também é bem bacana você trabalhar com texturas, assim, lisos com texturas. Então, eu acredito mais, né, nesse perfil que fica mais, assim, clean e também, assim, entender a questão da onde você tá. Por exemplo, aqui a gente tá numa região de praia, né, litoral. Eu acho que dá pra gente explorar um pouco essa questão das cores mais voltadas pro mar, de repente um azul, né? Não que você precise colocar um coral, alguma coisa
Sim, assim. Conchinhas lá na estante e tal. Mas é legal também trabalhar um pouco essa questão, Claro. né, do sensorial. Então, o homestage, como a gente estava falando, assim, ele é um braço do marketing. Então, uma das coisas também que eu faço, assim, por exemplo, eu vou trabalhar em parceria com você de um imóvel que você está vendendo. Vou te perguntar, quem são as pessoas que estão procurando mais esse imóvel? O público-alvo. Qual que é o público? Porque daí eu consigo fazer uma coisa mais, sabe, pertinente ao público realmente que está ali. Não adianta eu querer transformar uma carinha meio de família, vamos dizer assim, sendo que quem está indo mais ali olhar é um executivo ou um casal jovem. Legal. Então, essa questão também, assim, apesar de não ser um projeto de interiores, mas a gente consegue colocar coisas pontuais ali que vão fazer, criar mais sintonia com o público, né? Claro, toda a vida. Então, 2 pontos aqui que eu quero colocar. Então, a questão da almofada, vamos lá, é fácil de resolver. Tu compra uma outra capa, troca, tá resolvido. Não precisa nem trocar a espuma, se for o caso. Quadro, tapetes também são fáceis. Então, evitar arriscar muito em, por exemplo, papel de parede. Né? Sim. Que aí já complica um pouco mais. Aí também marca demais. Aí é interessante, de fato, uma consultoria para que tu, se fizer questão de trabalhar com papel de parede, que escolha uma estampa atemporal, como tu bem colocasse Sim. aqui. Porque passou 1 ano, 2 da venda, cara, já vai começar... O pessoal bate o olho... É incômodo. Botar isso na cabeça. Se tem alguma coisa errada no imóvel, o cliente que entra para comprar vai pensar, é incômodo, eu não quero me incomodar mais, eu quero comprar, vir e usar. Né? E outra que tu falasse agora, de estamos fazendo uma parceria aqui, já fica a dica para os corretores. Sim. Cara, se tu tens um imóvel exclusivo, né? Eu digo exclusivo porque não adianta estar na cidade inteira, vou eu me dedicar a arrumar aquele imóvel para outro vender. Sim. Então, proprietários que estão assistindo, tem os seus corretores, conversem sobre isso. Chama a Camila, faz uma parceria para, como eu falei antes, realizar um open house, que é fantástico, porque tu faz um open house não só para futuros prováveis clientes, mas para os outros corretores da cidade. O importante de deixar a gestão exclusiva do imóvel com um corretor, é o que eu sempre falo, é que esse corretor trabalhe também com os outros. Então, o proprietário vai lidar com uma pessoa só, não vai ter 10 ligando para ele, pedindo para visitar. Aí um visita, esquece a janela aberta, chove dentro do apartamento, né? Usa o banheiro. Deixa um responsável e esse cara que tem um imóvel exclusivo chama a Camila para uma consultoria, né? Sim. Vai lá conhecer o imóvel, entender qual é o público-alvo, ver o que pontualmente tu pode modificar ali sem ter que fazer grandes investimentos. Acho que é fantástico isso. É bem interessante, porque assim, o homestaging, ele, como a gente estava comentando, ele pode ser de diversas formas, né? Assim, pode ser aplicado de diversas formas, tanto quanto uma consultoria de identificar pontos ali que precisam ser melhorados, quanto a gente entender a criação desse cenário específico para o público-alvo, o open house, como você comentou, e assim, ele só tem a ganhar, porque é realmente um trabalho que traz resultado, né? Então, a gente tem comprovado aí no universo da neurociência, do marketing, que a questão da experiência, né? Então, assim, as pessoas, elas cada vez mais, elas buscam experiência. Essa é a palavra total. do século agora, vai sabe? ver em turismo, qualquer situação é sempre isso. Tudo é isso, assim. Tanto é que, só fazendo um paralelo, as lojas físicas hoje, elas se tornaram... pelo que eu tenho, né, estudado, mais um ponto de experiência até do que venda mesmo. Porque, assim, vamos supor, uma loja que, fugindo um pouco do assunto, mas, assim, tem a ver. Tem tudo né? a ver. O sensorial é o que vai fazer o cara comprar ou não o teu apartamento. Então, assim, você tem lá uma loja X, ela vende no site, ela tem lá, a pessoa ela pode, igual o imóvel, você pode procurar ali no site. Fazer um tour 360. Um tour 360. Então, ela tem, às vezes, uma facilidade ali no site e tal, mas ela vai na loja para viver essa experiência, para sentir o cheiro dessa marca, para ver como que é o atendimento, para, sabe, sentir realmente pertencer àquela história ali. Eu falo assim, cada CNPJ é um CPF, né? É uma pessoa. Então, Exatamente. assim, cada marca é uma pessoa. Então, o apartamento, os imóveis, eles também devem ser tratados dessa forma, no meu ponto de vista. Porque a pessoa, ela tem que se identificar, ela tem que querer aquilo, né? Criar uma sintonia. E como que você cria isso? Com a questão da experiência, do sensorial. Então, o homestaging, ele é, assim, é um serviço prático, porque ele é resolvido em semana, sabe? Ou dias, ou se for uma coisa um pouco mais elaborada, pode chegar até
sei lá, 15 dias, um mês, não sei. Mas, assim, é um produto que te resolve muita coisa. Claro. E o corretor, como você mesmo comentou, assim, que é interessante chamar atenção, porque, assim, vocês têm uma demanda gigantesca, né? Mostrar o imóvel é uma das coisas. Você tem que conversar com o cliente, atender o cliente, resolver a questão burocrática. E, às vezes, não consegue ter aquele tempo ou olhar para ficar nos detalhes, né? E o homestay, no caso, a profissional ou o profissional que faz isso, ele vai prestar atenção nesses detalhes, né? E até mesmo te entregar com as fotos. Então... existe assim, a gente faz a montagem, deixa tudo preparado, fotográfica, e a gente entrega pronto para você mostrar, publicar, enfim. Então, é um serviço bem 360, assim, bacana. sabe? Isso que tu falasse das fotos é muito importante também, porque é o que a gente falava antes da toalha no box, do saquinho de supermercado. Não é porque é um apartamento de milhões que a gente não vê disso. Sim. De saquinho de supermercado na lixeira do banheiro. Mas é importante porque se eu tenho essa exclusividade, aí eu vou investir lá com a Camila para fazer o home staging, faz as fotos. E vem uns parceiros querendo trabalhar também a venda desse imóvel, mas, cara, tá aqui, ó, usa essas fotos. Porque muitas das vezes tu abre o apartamento para um parceiro lá fazer o vídeo dele, ok, o vídeo é personalizado, mas a foto não tem necessidade. Porque tu pega o camarada, pode ser ótimo para fazer um vídeo, mas não sabe tirar uma foto. Vai lá, tira aparecendo reflexo no espelho, ou tira que não pega o ambiente inteiro, fica só a cama, ou filma um detalhe de uma decoração quando deveria filmar a sala, tirar foto da sala inteira. Então, tu já faz um padrão legal para expor em outras imobiliárias umas fotos que vão valorizar o teu imóvel. Sim. Porque pode ser um tiro no pé. Tu arrumou todo o apartamento, o cara fez uma foto mal feita, na hora de divulgar não vai ter o resultado que deveria, né? Acaba não tendo, assim, não mostra o valor daquele trabalho que foi feito, né? Exato. E a questão do ângulo, ela é fundamental, assim. Com certeza. Né? Então, assim, a gente sabe que para foto de ambiente, o que realmente manda mesmo é, claro, além de você tirar esses excessos, é o ângulo, né? Porque você vai conseguir mostrar a dimensão do tamanho e, enfim, então valoriza bastante. Como é que está funcionando hoje a tua agenda? O pessoal te contrata por trabalho ali, eventualmente tu falasse também de lojas, né? Para treinar equipes, como organizar loja. Sim. Palestra, evento, curso, como é que tá? Conta aí um pouco do que vai... Então, eu trabalho como autônoma, né? Então, assim, eu atendo todas essas frentes que eu te falei. Hoje, inclusive, eu tenho alguns clientes, assim, que são fixos. Eu fiquei por 5 anos atendendo um grande shopping aqui da região, fazendo uma vitrine específica que eles têm no corredor. A gente fez vários cenários bem legais. E agora eu tenho outras... Através desse shopping... Eu entrei em contato com lojistas e fui desenvolvendo ali uma parceria. Eles foram vendo como uma vitrine bem montada traz resultado para a loja deles. Então, assim, isso você vê como tem tudo a ver, né? Era muito interessante, porque essa vitrine é uma vitrine que fica no corredor do shopping. E é uma vitrine do shopping, não são das lojas. Eu tinha livre arbítrio para fazer a curadoria. Então, assim, a gente tinha um tema. Agora, preview de outono e inverno. Então, eu fazia uma pesquisa de lojas que tinham produtos mais, assim, bacanas ali para eu colocar e pegava emprestado nessas lojas, montava, ficava exposto ali por 15 dias, depois a gente devolvia. Aí tinha, de repente, a referência da loja ali para quem ficava ali saber. o crédito, né, com, tipo, sapato, tal loja, look, tal loja. E aí, uma coisa que era muito comum de acontecer, era no meio desse caminho, desses 15 dias, a loja pedir, não tem como tirar a tua peça, porque os clientes estão querendo, tipo, por mais que tivesse bastante quantidade, mas vendia, e aí acabava que precisava daquele último que estava ali. E isso, para mim, sempre foi muito legal, porque me mostrava um termômetro de uma boa curadoria. Claro. Se eu colocava produtos lá que faziam com que vendesse e a pessoa tinha que até desmontar a vitrine antes do tempo para poder vender o último, quer dizer que despertou o desejo, né? Então, na mesma forma, acontece com o imóvel. É isso. O intuito é esse, de você criar esse desejo. Mas, então, assim, as pessoas podem me encontrar pelo meu Instagram, né? Que é o Camila Grando Criativo. Meu WhatsApp também, que vai ficar, acho que na tudo tela. Descritivo para vocês. E aí a gente combina, faz uma reunião, né? Eu vou até o espaço, se é uma loja, se é um imóvel. Como eu falei, assim, às vezes pode pensar assim, faz um monte
monte de coisa, mas o que que faz? Na verdade, eu entendo, aqui é minha história de vida, assim, minha experiência profissional, que eu juntei tudo numa grande coisa que para mim faz tudo muito similar, sabe? Então, assim, a gente pode fazer coisas relacionadas à moda, né? No sentido de, que nem agora, amanhã, inclusive, eu vou para Joinville, vou para Curitiba, eu vou fazer um treinamento com uma rede legal de calçados, fazer um treinamento sobre todas as tendências, que vai ser agora de outono e inverno. Mas voltando, eu já tenho outros clientes aí para conversar sobre essa questão de decoração. Enfim, então eu vou me desdobrando assim. E falando em outras cidades, e que região tu atuas aqui? Porque eventualmente vai ter que ir pessoalmente atender também, né? Lógico que online é fácil, tu resolve para qualquer canto do mundo. Mas pessoalmente tu focas numa região? Como é que eu aqui em Santa Catarina, eu já atendi, fiz bastante trabalho em São José, que é ali na Grande Florianópolis, né? Que inclusive era dessa mesma rede de shopping. E aí, por conta dessa outra loja de calçados que eu vou fazer agora no treinamento, também já fui para Joinville. Então, assim, eu fico bastante nessa região aqui, assim, sabe? Ali de Florianópolis até Joinville foi onde eu mais caminhei, assim, com o meu trabalho. Legal, joia. Camila, a gente está chegando no final aqui, já rendeu a conversa, mas é legal que tem muita coisa para explorar nesse universo do homestage, como tu colocaste, são várias camadas, várias situações. Mas na reta final ali, só para dar uma cutucada na turma, elenca aí umas 3, 4 situações que a pessoa não deva fazer numa decoração de um apartamento ou de uma casa que queira vender assim... pecados capitais, assim que, olha, pelo amor de Deus, fica uma dica, não faça isso. Olha, eu acredito que a questão das cores é um ponto bem importante. Por exemplo, a gente sabe que, né, tem a cor do ano e tudo mais, mas isso para quem realmente está ligado nesse mundo da moda, do design. O cliente, em geral, ele prefere mais um neutro. A gente sabe que a questão do neutro, ele realmente vende mais. Então, assim, evitar cores muito fortes, mesmo que seja para fazer um detalhe num hall, colocar um amarelo, sabe? Uma cor assim, um vermelho. Eu gosto de cor, eu acho que a gente pode trabalhar assim, como eu até dei o exemplo do azul, por conta que da gente estar no litoral. Mas eu iria mais para um azul leve, um azul suave, não um azul forte. Exatamente, que não cansa. Porque as cores, elas também têm essa questão de ficar datada, como a gente comentou das outras coisas, né? Fora isso... Isso que é uma pintura que tu estás falando, uma tinta na parede. O pior é quando a gente vai no imóvel e tem lá uma bancada da cozinha, toda num vermelhão cintilante, num amarelo cintilante. Cara, isso ali tu gosta e mais umas 2 ou 3 pessoas na cidade inteira. Sim. É muito pessoal. Muito pessoal, porque às vezes é para mim, eu fiz para mim. Mas pensa, se daqui a pouco teus filhos crescem e saem de casa, ou... somos solteiros, eu vou, né, veio o filho, eu vou ter que me mudar para outro apartamento. Ou sou um empresário, um executivo numa grande empresa, fui transferido para outro local. Aquele imóvel vai ficar para locação, ou vai ficar para venda, você vai passar adiante. E na hora de passar é que faz a diferença de tu teres algo mais neutro que vai agradar aos outros, né? Exato. Porque o teu gosto pessoal só atrapalha nessa hora. Exato. E inclusive, ele vai depois até ficar triste, porque provavelmente esses móveis, assim, são mais caros, né? Porque pagou ali pela cor, pela exclusividade de um... E na hora de vender, ele não vale, assim, o preço que ele pagou, né? Porque não é isso que talvez a pessoa quer. Então... As cores, como a gente estava falando, tanto de pintura quanto de mobiliário. Eu sei que isso já é menos, mas, assim, evitar fazer a paginação dos pisos, né? A escolha dos revestimentos como um tabuleiro de xadrez. Aqui é um jeito, aqui é outro jeito. Eu acho que, assim, tentar escolher ali 2 tipos. Um que a gente vai usar, né? De repente, quarto, sala, cozinha, banheiro, outro, áreas molhadas. Tentar fazer uma unidade, assim, os banheiros todos mais também no mesmo estilo. Se conversando, né? Que se conversam, né? Porque... eu sou uma pessoa super criativa, eu defendo as coisas diferentes, os projetos, assim, eu adoro. Como eu falei, é o meu gosto particular até, inclusive. Mas eu penso que para quem está trabalhando nessa área de imóveis, assim, de locação e venda e tudo, você ser o neutro sempre é o melhor, né? Então, às vezes, a gente vê assim, vou inovar, vou fazer aqui de um jeito, aqui de outro jeito, e aí fica aquela salada mista. E muito, assim, tem essa questão das cores, por exemplo,
Às vezes faz um quarto, sei lá, de uma cor específica que puxa mais para os meninos, que puxa mais para as meninas, aquela coisa toda. E às vezes o casal que vai entrar ali não tem esse formato de filhos, né? Assim, não é, às vezes é uma filha que ele tem, não é? Pois é. E daí já tá ali aquela coisa engessada, né? Faça numa almofada, numa colcha, num tapete, num quadro, mas não pintar a parede, não a lâmina dos móveis, exatamente. Né? Tipo, o quarto das crianças, aí faz lá um quarto da menina, todo em rosinha, com o laminado, né? Então, assim, eu evitaria essas coisas, assim, legal. Né? Bacana. Poxa, chegando aqui no final, então, quero deixar aberto o microfone para tu dares o teu recado, né? Os contatos vão estar aqui, mas... fica à vontade, o microfone é teu nesse finalzinho aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer de novo, né, o convite. A gente teve junto, eu estava até assistindo, eu fui buscar o vídeo e já tem 5 anos que a gente fez aquele vídeo, né, muito legal. Como eu falei, o homestaging eu tenho, assim, consciência que ainda é algo que a gente precisa divulgar mais, porque as pessoas, elas pensam assim, então você vai decorar meu apartamento? Não, não é decorar. Ele é mais a questão do marketing, mais numa questão de... Preparar, exatamente. Do que decorar. Porque decorar fica uma coisa muito, assim, de tendência. E não é essa a ideia, né? Como já comentou aqui. Então, assim, ele funciona como uma ferramenta de vendas, né? Para acelerar a venda do imóvel e trazer uma boa experiência pro cliente, né? Pode ser também para quem está alocando. Aqui a gente tem uma região que tem muito essa questão, né, de locação por temporada. E entender que esse investimento, ele não é um gasto, assim, que não vai ter retorno, né? Exatamente. Então, a gente tem aí um mercado super competitivo, onde existem cada vez mais opções e o cliente, ele também vai se profissionalizando. Claro. Ele também vai ficando mais exigente, né? Então, ele vai olhar, esse daqui tá desse jeito, esse desse jeito, o preço tá similar, ele vai pegar o mais bonito, né? Claro. Com certeza. Onde ele vai se incomodar menos. Onde ele vai se incomodar menos. Então, é isso, assim. Eu convido vocês a conhecerem, né? Eu estou à disposição. Quem tiver interesse em saber mais, a fazer um orçamento, enfim, só me procurar que a gente conversa. Perfeito, perfeito. Então, fica a dica para os proprietários, para os corretores, parceiros, para as construtoras que ainda não se atentaram para isso e que realmente... 6 meses que tu leve a mais para vender teu imóvel, é o que tu falou antes. O condomínio, o IPTU, ou simplesmente o desgaste desse apartamento fechado e se queimando no mercado, porque daqui a pouco todo mundo... né? Nossa, ainda está lá à venda, aquilo lá não vendeu ainda. O pessoal vem pedir desconto. Então, tu somas a despesa que tu tem com o imóvel, é isso que eu queria acrescentar. E o desconto que tu vai ter que dar para vender, caso não tome uma atitude, já sai mais caro do que tu, de repente, investir em alguma coisa de mobília ou a decoração ou esse preparo para venda, né? É a velocidade que vai mudar, tu ganha tempo nisso para investir no próximo, para seguir tua vida. E a coisa girar, né? Porque a gente tem que estar sempre para frente, né? Exatamente. Quero agradecer imensamente tua presença aqui, tua vinda, né? São lições valiosíssimas. Salva esse vídeo para assistir depois. Não tem tempo? Ouve no carro, porque a gente também está no Spotify, ouve na hora da academia lá, vai pegando as dicas que a gente deixou aqui. E, de repente, tem um parente teu, como eu falei de uma tia minha, tem um parente teu que está querendo vender o imóvel, manda o link para a pessoa, presta atenção, dá uma olhada nisso aqui, talvez seja por isso que teu imóvel ainda não foi vendido. Né? As dicas aqui valem ouro. Tá? Exatamente. Só queria acrescentar mais uma coisinha, né? Claro. Então, assim, dentro dos serviços, né, que eu presto, tem o homestaging, que é voltado mais para esse público que é o mercado imobiliário de venda, e tem o Home Express, que daí é mais você que tem a sua casa, que quer dar uma ajeitada ali, uma transformação. Mudar de ares aqui. Quer mudar de ares, tô me incomodando aqui com essa cor, você acha que eu coloco em todas as paredes? Comprei um papel de parede, tô perdida, não sei se eu coloco nessa sala ou no quarto. Enfim, desde pequenas assim soluções que eu posso te orientar ali numa consultoria de 2 horas, quanto algo um pouco mais, né, longo, mais complexo. Então, como eu falei, fica aberto aqui o meu contato para vocês que tiverem interesse, só me procurar. E de preferência deixa o maridão ali junto na reunião, porque daí vocês duas ficam no sofá conversando. Não, mas aquele armário acho que é melhor do outro lado. Exatamente. Bota o maridão para trocar armário e mesa de lugar. Gente, obrigado aí pela audiência. Deixe seu like se não deixou ainda. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações.
Toda semana uma entrevista nova. É o que a gente fala, são oportunidades, são novidades e aqui uma aula que vai, de repente, salvar a venda do teu imóvel, tá? Todo descritivo aqui vai conter os dados da Camila, os contatos dela, telefone, redes sociais. Conversa lá, chama, é muito importante. No mais, só te agradeço pela audiência, te desejo tudo de bom, que Deus abençoe e até o próximo. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião.